Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amados. Novamente aqui é o Odair Guilherme, do canal Bambu nos Crentes Hereges, para falar um pouquinho sobre algumas coisas em relação às doutrinas adventistas e a sua crença em Ellen White, a profetisa supostamente inspirada por eles. Hoje nós vamos abordar um tema sobre a Trindade e a antitrindade de Ellen White, porque os adventistas acreditam na Trindade, mas Ellen White não acreditava na Trindade. Para ela, o Espírito Santo era o próprio Jesus Cristo, o Espírito de Jesus Cristo, né? E também vamos abordar o tema que eu acho um pouco difícil de entender, difícil de compreender, é a não onipresença de Cristo, né? De acordo com Ellen White, quando Jesus Cristo subiu ao céu, ele subiu com o corpo humano, com a característica humana também. Então ele não poderia mais estar em todos os lugares, né? Isso está no Desejado de Todas as Nações, página 669, se não me engano. Eu acho que é isso. Mas eu vou deixar citado aqui vários lugares para vocês olharem, pesquisarem e entenderem o que eu estou falando. Eu tenho algumas dúvidas em relação a permanecer em um lugar e estar em outro lugar na capacidade divina de Cristo, né? Em relação ao pensamento de Ellen White. Então, Cristo, antes de vir para cá, provavelmente, né, ele teria a onipresença, ele poderia estar aqui, estar no céu, estar em qualquer outra parte do universo, não sei, eu acredito nisso, né? Poder dado a ele pelo Pai, poder próprio dele, não estou discutindo a questão de onde vem o poder de Cristo, não sei, né? Eu acredito, particularmente, assim, a ideia minha, que são três pessoas divinas, né? Deus, Jesus e o Espírito Santo. Mas de acordo com Ellen White, não eram três, né? Era o Deus Pai, Deus Filho, e o Espírito Santo era o Espírito do próprio Filho. Estão nos livros dela. Daí a diferença, acho que, entre os adventistas do sétimo dia e os adventistas do sétimo dia remanescente, né? Eles são antitrinitarianos, né? Nós temos também aqui a questão para observar, a questão das falas dos pastores adventistas em relação às falas de Ellen White. Eu acho bem interessante. Tem um vídeo do pastor professor Leandro Quadros, né, que o título é Jesus é onipresente? A Bíblia responde, né? E aqui ele faz umas colocações a respeito da onipresença. Nesse vídeo ele afirma que Jesus é onipresente, que ele poderia estar no santuário celestial e estar ao lado do Pai no trono ao mesmo tempo, que não faz diferença nenhuma. Ele poderia estar, de acordo com a Bíblia, no céu, intercedendo por nós, né? No céu, justificando os nossos pecados lá, tentando inocentar-nos através do sacrifício que ele fez na cruz. E também ele estaria aqui na terra quando solicitado, não é? Ou seja, ele poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo, espiritualmente falando. Mas se a profetisa, que é cofundadora da Igreja Adventista, diz que ele não poderia por causa da essência humana que ele levou junto com o corpo glorificado ao céu, qual é a relação que os pastores adventistas estabelecem com a profetisa deles? Porque tem um vídeo do pastor Rodrigo Silva, que ele diz que ser fanático por Ellen White é tão perigoso quanto não acreditar em Ellen White, ou ao contrário, não acreditar no espírito de profecia é tão perigoso quanto ser extremista em relação ao espírito de profecia. Mas se o próprio pastor não acredita, se a própria igreja prega que é trinitariana, que acredita em Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, três, um só, mas dividido em três, como é que fica essa situação? Em que realmente os adventistas acreditam e se baseiam? Se é na Bíblia, igual eles dizem que se baseiam na Bíblia, então Ellen White
não tem muita lógica, não tem fundamento isso, assim, sabe? Como é que a gente vai ver essa situação, então, no dia a dia das pregações adventistas? Eu, por 30 anos, estive lá dentro. E eu sei que é pregado Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas ninguém nunca falou que a profetisa não acreditava nisso. Eu acho que falta um pouco de lealdade com os membros quando se fala em Ellen White, em inspiração whiteana. Porque Ellen White foi inspirada a falar sobre masturbação, sobre leitura, os males que a leitura causa, o excesso de leitura causa, como paralisia, e tantas outras coisas que são, assim, insanidade. E sobre a Trindade, que era uma coisa essencial para a fundação das doutrinas da igreja naquele momento, o Espírito Santo não inspirou ela em nada. Né? O Espírito Santo sequer abordou a Ellen White no sentido de dizer assim, não, Ellen, é o seguinte, você está falando uma coisa sobre Jesus aí, mas assim, Jesus e eu somos um, mas não somos um. Nós somos um na questão da Trindade, mas uma Trindade individual. Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo não é ali, porque senão não seria Trindade, seriam dois. Não é? Como é que a gente pode ver isso? Como é que a Igreja Adventista explica isso? Na verdade não explica, né? Na verdade ela não aborda isso para os irmãos, mas eu gostaria que algum pastor tivesse a capacidade de explicar realmente o que é isso aí, sabe? Eu vi um vídeo do ex-pastor Ezequiel Gomes, numa discussão na rádio Musical FM, onde ele fala que ela, de forma meio de tabela, assim, fala do Espírito Santo, do Pai e de Jesus, e que no final da vida dela, no final da carreira de profetisa dela, ela aceitava, tal. Não aceitava, né? A gente tem aqui a questão dela no Testemunho para a Igreja, volume 8, página 268, de 1904. Temos Mensagens Escolhidas, volume 3, página 71, de 1906. Tem um outro aqui que é a Australian Union Conference Record, de 15 de janeiro de 1903. Vamos ver, tem uma carta 66 de 10 de abril de 1894. Tem o Manuscript Releases, volume 14, página 23 de 1895. Todos esses lugares aí abordam essas situações em que fica claro ali que Jesus é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Espírito Santo individual. Ele é o Espírito de Jesus, porque Jesus não tinha mais a capacidade de estar em vários lugares, devido ao seu corpo humano. Bom, irmãos, essa é uma questão. Eu não sou teólogo, eu sempre falo isso, eu não sou teólogo, eu não vou afirmar nada. Mas, por irmão adventista, eu gostaria que você chegasse no seu pastor, no seu ancião, né, e questionasse isso. Porque tem algumas questões adventistas que são bem interessantes. Por exemplo, uma vez uma prima minha levantou umas questões aí sobre o trabalho no sábado, a questão do médico, do bombeiro, do policial, né? O adventista que é policial não pode trabalhar ao sábado, o adventista que é médico não pode trabalhar ao sábado, e isso foi um ancião que afirmou, um ex-pastor adventista. De forma alguma, uma coisa não justifica a outra, nem se ele doasse o dinheiro dele, que ele recebe no sábado para a obra adventista, outra coisa, ele está trabalhando, não justifica uma coisa ou outra. Aí eu fico pensando, né, o médico batista, presbiteriano, não sei, de qualquer outra religião, católico, né, que conhece a questão do sábado, porque o seu companheiro de trabalho, o médico adventista, disse, olha, eu não vou trabalhar ao sábado porque a minha fé não permite, né? Se eu fizer isso, eu vou para o inferno. Então, o médico batista, o batista que não guarda o sábado, porque tem os batistas que guardam o sábado, né, vai trabalhar no plantão do médico adventista. Então, estando ciente agora um médico, por exemplo, usando
batista, presbiteriano ou qualquer outro, trabalhando no sábado, no lugar do médico adventista, ele já tendo consciência, né? Ele vai atender todas as pessoas, inclusive os irmãos adventistas doentes, no sábado, né? Arriscando agora ir para o inferno, porque ele está ciente, o irmão adventista, lá, o médico adventista, falou para ele que não é certo trabalhar ao sábado. Como é que a gente interpreta isso, assim, biblicamente? Eu fico confuso, de verdade, eu não sei porque na Bíblia a gente vê Jesus curando no sábado, Jesus colhendo espigas de milho no sábado. Eu gostaria realmente que algum adventista explicasse isso, assim, algum pastor, alguém conceituado explicasse como que é essa fé, porque me parece tão contraditório às vezes as coisas ali dentro da igreja, né? Afinal de contas, Jesus é onisciente, onipresente, não é, né? Como que é? Agora só o Deus Pai tem esse poder, só o Espírito Santo tem esse poder, esse Espírito Santo é Jesus Cristo, não é? Bom, gente, meu debate para hoje era isso, era só para chamar a atenção de vocês essas contradições que aparecem entre a Ellen White e a doutrina adventista, né? As coisas que são pregadas na igreja adventista, que são omitidas dos livros de Ellen White na questão de pregação interna da igreja, né? Ninguém vai chegar para você na igreja e dizer, olha, eu prego a Trindade, mas a nossa profetisa, durante 70 anos de ministério, não teve nenhuma iluminação sobre isso. Ela foi iluminada, assim, sobre coisas, tipo, muito importantes, como não tomar café, não tomar chá, não se masturbar, não ler demais porque dá paralisia, não usar espartilho porque afeta a genética da criança. Enfim, essas coisas muito úteis que ela foi inspirada, né? Mas quando chega na hora de falar sobre as coisas sérias, realmente aí, assim, parece que o Espírito Santo andou meio não falhando, né? As pessoas falam que a Ellen White foi inspirada e tal, e outras coisas mais. E aí, assim, eu fico pensando, né? Por exemplo, esse livro aqui, né? Vida de Jesus. Comprei esse livro para ler porque eu achei que seria interessante, seria um comentário diferente a respeito da vida de Jesus e tal. O que é? Não passa de um romance. Ela escreveu um romance em cima da vida de Jesus. E no meio desse romance ela coloca os pontos que são importantes para ela, como a pessoa dizimar, dar oferta, e além da oferta e dízimo, ajudar a igreja com outros recursos, né? Fala sobre os jovens serem trabalhadores, serem propensos ao trabalho, arrecadar e ser... Óbvio, né? Ela falava em prol da família, porque se falasse contra a família naquela época, seria um suicídio teológico. Não vejo inspiração alguma nisso aqui. Isso aqui qualquer romancista faria. Então, o que é inspirado aqui? O que os adventistas chamam de inspiração? Não sei. Tá? Mas aí fica a dica para você que é adventista, conversar com o teu pastor, né? De repente o teu ancião, que é um expert em Ellen White e expert em Bíblia, talvez, né? Ou não, talvez ele não seja, nem tenha essa obrigação, né? Mas fica a dica aí, tá bom? Feliz sábado a todos, fiquem com Deus e que Deus nos abençoe, nos abra a mente, nos ilumine para entendermos aí o que é verdade nas falas de Ellen White e o que é heresia, abominação, né?